A graça e a paz Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café. Hoje apresento o vídeo O Protestantismo e a Torre de Babel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesse vídeo, iremos investigar as relações, semelhanças e diferenças entre o movimento revolucionário de Lutero na revolta protestante contra a Igreja, E se você se revolta contra a Igreja, que é o corpo de Cristo, você está se revoltando contra o próprio Cristo. Como Jesus disse ao apóstolo Paulo: Paulo, Paulo, por que me persegue? Perseguição contra a Igreja é perseguição contra o Cristo. Perseguição contra o Cristo é perseguição contra Deus. Então, Lutero se revoltou contra a Igreja, que é o corpo de Cristo, se revoltou contra o Cristo, se revoltou contra Deus. Um movimento análogo ao de Nimrod, como afirma o Flávio José, foi o líder da construção da Torre de Babel, que foi uma revolta contra Deus. Nimrod era muito poderoso, era muito valente e conseguiu influenciar muita gente para construir essa torre, se rebelando contra Deus. E esses dois movimentos históricos nada mais são do que espelhos ou sombras de um movimento revolucionário que aconteceu no céu. Um movimento revolucionário de Satanás contra o Criador. Como diz Saul Alinsky, Lúcifer foi o primeiro revolucionário, aquele que se rebelou contra o nosso Senhor. Então vamos começar nossa investigação acerca de Nimrod e a Torre de Babel. Então quem foi esse tal de Nimrod? Então Nimrod foi bisneto de Noé, neto de Cã, e Gênesis 10, do 8 ao 10, diz que ele foi o primeiro homem poderoso sobre a terra. Foi o mais valente dos caçadores. Tanto é que era conhecido como o valente Nimrod. E foi um líder político fenomenal. Então, Deus tinha dado um mandamento a Adão, se multiplique, frutifique e encha toda a terra, se espalhe sobre a terra. E Deus renova esse mandamento a Noé, em Gênesis 9:1, diz, se multiplique, se espalhe e encha toda a terra. E quando as águas do dilúvio secaram, Noé e seus filhos desceram das montanhas e foram para a planície, começaram a habitar ali as regiões da Mesopotâmia. E Nimrod se estabelece ali na região de Sinear. Ele, percebendo essa capacidade maravilhosa de organizar uma sociedade e de ser o líder dessa sociedade, o primeiro homem poderoso, o primeiro homem com poderes políticos fenomenais sobre a terra, então é lógico que isso vai lhe crescer no coração uma espécie de orgulho, semelhante ao que aconteceu com Satanás. Então, Nimrod, desobedecendo às ordens de Deus, de se espalhar sobre a terra, o Flávio José disse que Deus renovou para aquele povo essa ordenança também, e o povo começou a acreditar que a sua autossuficiência não provinha de Deus, mas provinha deles mesmos. E Nimrod persuadiu o povo de que ficasse num único local, debaixo das suas asas, debaixo da sua liderança, do seu poderio, do seu governo. E o povo ainda tinha fresco na memória a destruição da terra por meio do dilúvio. Ainda tinha esse temor de Deus. E Nimrod, não, se Deus destruir a terra de novo com uma inundação, eu vou proteger vocês. A gente constrói uma torre, e essa torre, se Deus mandar água, a gente fica salvo lá em cima. Então, esse foi o plano de Nimrod, que foi malfadado, como a gente vai ver aqui na leitura de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao 8. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram a planície em Sinear e ali se fixaram. Em Sinear, ali na Mesopotâmia, às margens do rio Eufrates, que depois se tornaria a Babilônia, a cidade de Babilônia. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los,
Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus. Então percebam a ambição política de Nimrod. Vamos construir uma cidade, cidade em grego é polis, né? Daí vem um nome política. E nessa cidade, que Nimrod era o líder político, o governante, vamos erigir uma torre que alcance os céus. Então, muitos acreditam que essa torre é uma espécie de templo, né, que na Mesopotâmia existiam muitos desses templos, chamados zigurates, que eram torres em forma de escadarias, né, que iam subindo até o céu. Eles chamavam de porta do céu, né, um local onde tinha a união entre o plano celeste e o plano terrestre, onde uma divindade descia, né, a se encontrar com a humanidade. Então era um elo de ligação entre o terrestre e o celeste. Continuemos a leitura. Depois disseram: vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Desobediência a Deus, não se espalhar pela face da terra. E o orgulho de ter o nome eternizado, né, de serem famosos. E vocês ficaram famosos realmente, né, como os primeiros revolucionários contra Deus, né, famosos negativamente. Versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não se entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra. Então Deus fez cumprir o seu mandamento, espalhou todo mundo. E pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Então, Babel, na língua acádia, que é a língua dos assírios, babilônicos, de escrita cuneiforme, Babel, Bab e Lu, significa portal de Deus. Então, o local de ligação entre o terrestre e o celeste, o humano e o divino, portal de Deus. Porém, em hebraico e aramaico, Babel significa confusão. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. E o termo grego para Babel é Babilon, que em português é a Babilônia. Por isso, essa cidade, Babel, deu origem à cidade babilônica. E Babilônia é um símbolo bastante negativo, né? Símbolo de idolatria, paganismo, confusão, revolta contra Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Então vamos agora ao Novo Testamento. Então Jesus renova o mandamento que foi dado a Adão, depois a Noé e aos descendentes de Noé, de se multiplicar e se espalhar pela face da terra. Só que Jesus direciona agora esse mandamento à sua igreja. Como está aqui em Marcos 16,15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Como está em Mateus 28, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja sempre teve essa preocupação de expansão do reino de Deus, crescimento do reino de Cristo, da igreja. E um dos métodos foi a cristianização da cultura pagã. Aproveitar a cultura do povo, a cultura local, pregar Cristo a partir da cultura dele. Como Paulo fez no Areópago, em que pregou em cima do Deus desconhecido. Só que, na Idade Média, como fala aqui o Otto Maria Carpo, a igreja estava cristianizando a cultura pagã, só que existia um povo muito problemático, que eram os chamados germânicos, que eles faziam justamente o contrário da igreja. A igreja estava cristianizando a cultura pagã e eles estavam paganizando o cristianismo, colocando cultura pagã, imoral, violenta, belicosa, idólatra, dentro do cristianismo. Como fala aqui o Otto Maria Carpo, aquela gente também não é cristã, embora batizada, não dissimula as paixões violentas e os atos vergonhosos, nem sente remorso. Esses eram os povos germânicos. E eles, em sua literatura e em suas músicas, eles exultavam
as conquistas eróticas, que nada tinham de conquistas eróticas, eram na verdade estupros violentos, e as suas vitórias, que nada tinham de vitórias, eram apenas assassínios. Então a igreja sempre teve como objetivo a expansão do reino. Então Roma, a cidade santa, era o centro de irradiação do cristianismo, e para otimizar esse processo de cristianização, então eles utilizavam o latim, né, a tradução da Vulgata, porque era língua internacional, então seria mais fácil a expansão através dessa língua. O latim era como se fosse o inglês de hoje, né? E na Europa estavam começando a se formar as epopeias nacionais, e um dos únicos países em que não existia epopeia nacional, né, era a Itália, porque ela não estava preocupada, né, com a literatura nacionalista, e sim com a expansão do reino de Deus. Tanto é que o maior poema da literatura universal, segundo Otto Maria Carpo, né, a Divina Comédia, surgiu ali justamente na Itália. Como ele diz aqui, tampouco tem epopeia nacional os italianos, porque os patrícios do Papa, o vigário de Cristo, o chefe da Igreja Universal, construíram uma nação internacional. Eles, a nação da Igreja, seguiram o caminho da Igreja. Na Itália, constituiu-se sob a base do sistema filosófico a epopeia universal de Dante. Então, de um povo tão problemático como eram os povos germânicos, e tão opostos ao crescimento e à expansão do reino de Deus, não poderia sair muita coisa boa, né? Saiu dali o quê? A revolta protestante, movimentos milenaristas, nazismo, o centro intelectual comunista do mundo foi lá. O centro de irradiação do mal, né, foi justamente aí nesses povos germânicos, né, que a gente vai entrar agora na história da reforma protestante, entender a relação dessa reforma com a Babel de Nimrod. Então Lutero nada mais foi do que o Nimrod dos tempos modernos, e a sua revolta protestante contra a Igreja do Senhor nada mais foi do que uma tentativa de construção de uma torre que, através de esforços humanos, o elevasse até os céus, né? Então Lutero rejeitou a tradição, rejeitou o magistério e disse: não, a única regra válida são as Sagradas Escrituras. E ao mesmo tempo em que ele afirma isso, ele mutila essas Sagradas Escrituras, jogando fora os deuterocanônicos e a carta de Tiago, que ele chamou de carta de palha, ou carta falsificada, porque ela ia de encontro à sua doutrina do sola fide. Então essa revolta religiosa de Lutero contra a igreja serviu como pretexto também para uma revolta política dos príncipes germânicos contra Roma, porque Roma precisava de dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, para realizar algumas cruzadas, e esse dinheiro germânico estava escoando para Roma, para realizar essas obras. Eles disseram: não, para lá, dinheiro alemão para a igreja alemã. Então você tira o dinheiro do centro de radiação do cristianismo e concentra na polis. Olha aí Nimrod. Outros exemplos de concentração opostos à expansão do reino, né, é a criação da igreja anglicana, com Henrique VIII, né, que por desobediência, né, queria anulação de um casamento e a igreja não deu, né, se separa da igreja. As igrejas ortodoxas também, né, que são igrejas nacionais. Então, o único centro de irradiação do cristianismo é a igreja romana, né. Você vê também a expansão do cristianismo pelas igrejas protestantes, mas você vê que é uma expansão confusa, uma expansão babélica, né, uma expansão totalmente caótica, disforme e repleta de heresias. Enquanto ocorria essa confusão entre Lutero e os príncipes germânicos contra Roma, um seguidor e imitador de Lutero, porém mais radical, Thomas Müntzer, encabeça um movimento de revolta social, né, que ocasionou a Guerra dos Camponeses. Olha só, se Lutero pode se rebelar religiosamente contra Roma, se os príncipes germânicos podem se rebelar politicamente contra Roma, por que eu não posso me rebelar socialmente?
Então ele, seguindo suas interpretações apocalípticas e querendo estabelecer um reino milenarista literal na Terra, em que os bons e os fiéis reinariam e teriam que eliminar os infiéis, né, os não crentes, né, matar todo mundo. Então ele estabeleceu aí essa revolta. Então, quando a Guerra dos Camponeses começou a causar problema para Lutero e para os príncipes que eram seus protetores, Lutero se manifestou totalmente contra. Não, isso aí é de inspiração diabólica. Os demônios saíram do inferno e tomaram os corpos dos camponeses. E Satanás está utilizando esse movimento para desmoralizar a minha reforma protestante. Eu não posso discordar de Lutero, que realmente foi Satanás mesmo que usou. Mas Satanás usou quem? Usou você, Lutero. Você foi o centro irradiador dessa confusão, dessa Babel. Né? Aristóteles faz uma demonstração muito séria. Ele diz que cuidado com o que você afirma, porque as suas afirmações são carregadas de consequências. E se você faz uma afirmação, você tem que também ter a responsabilidade pelas consequências que dela sucedem. E Lutero não queria aceitar essas consequências. Na Guerra dos Camponeses foram mais de 100 mil pessoas mortas. Foi o maior derramamento de sangue da história da Europa até então. Então, para superar esses números, só a Revolução Francesa, que ocorreria posteriormente. Então, esse movimento revolucionário, que surgiu a partir da Reforma, serviu como base para outros movimentos revolucionários materialistas e ateístas, como a Revolução Francesa e o movimento comunista. Então, percebam o berço demoníaco de todos esses movimentos genocidas da história. Né? Tiveram sua origem ali com a Reforma de Lutero, né? A Reforma Protestante. Depois Lutero quer lavar as mãos, né? Não tem nada a ver com isso, é o demônio que está usando. Né? Mas quem foi que emprestou a boca para o demônio? O Lutero, lógico, né? Então Lutero não percebe que com esse seu ato leviano de erigir a Torre de Babel da Reforma Protestante, né? Assim como Nimrod, ele está estimulando o orgulho no coração das pessoas. Nimrod dizia, nós não dependemos de Deus, nós somos autossuficientes. Lutero dizia, vocês não dependem da igreja. Vocês são o seu próprio magistério, o seu próprio papa. Então isso estimula o orgulho e a arrogância no coração das pessoas. E também Lutero, sem perceber, está legitimando heresias do passado, presente e do futuro. Então, se aqueles hereges do passado eram o seu próprio intérprete, seu próprio magistério, então a interpretação deles é válida. E você vê o ressurgimento dessas heresias, por exemplo, o arianismo, surgindo com a doutrina da Testemunha de Jeová, negar que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Você vê o montanismo ressurgindo nessas igrejas protestantes tradicionais. Você vê o nestorianismo, a negação da união hipostática, a negação de Maria ser mãe de Deus. Milenarismo ressurgindo com o dispensacionalismo, com o nazismo, o comunismo. Então todos esses são filhos bastardos de Lutero. Então, se cada um do passado tinha autoridade magisterial para interpretar a Bíblia à luz do seu próprio entendimento, então todas as heresias do passado são válidas, meu filho. E as heresias da sua época também, seu Lutero. Né? O milenarismo de Thomas Müntzer também é válido. O milenarismo assassino da instauração do reino de Deus de forma literal. Então tudo isso é válido. Você vê também heresias pós-reforma, né, como teologia da prosperidade, como o movimento neopentecostal, e seitas que marcaram a vinda de Jesus, marcaram a data exata. Jesus não veio, eles remarcaram. Jesus não veio de novo. Eles disseram, não, ele veio de forma invisível para estabelecer a igreja verdadeira, que é a nossa igreja. Então vejam que maluquice. E as pessoas se apegam ferrenhamente a essas seitas. Por quê? Porque foram legitimadas pelo seu Lutero. Então percebam a confusão demoníaca.
perpetrada aí pela Babel de Lutero. Então, muitos movimentos protestantes acusaram a Igreja Católica de ser a grande Babilônia, se utilizando da velha máxima, xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. A grande Babilônia é vocês, meu filho. Babilônia significa confusão, Babel. É lógico que não é a Babilônia de Apocalipse, que ali é outra coisa. Mas Babilônia são vocês. Todos vocês que são herdeiros de seu Lutero e da sua arrogância contra a Igreja do Senhor e contra o próprio Cristo. Então, as semelhanças entre Lutero e Nimrod são que ambos construíram uma torre de revolta, de rebelião contra Deus. Nimrod, a Torre de Babel, e Lutero, a Torre da Reforma Protestante. Ambos se utilizaram de movimentos políticos. Nimrod, a polis, a cidade, que ele queria que o povo não se espalhasse. E Lutero usufruiu da influência dos príncipes germânicos da época. De ambos os movimentos saiu uma grande confusão, e a diferença entre esses dois movimentos é que Nimrod era muito valente, um guerreiro valente, e Lutero era frouxo, Lutero era medroso, Ele tinha bastante medo do diabo, bastante medo da Igreja Romana, apesar da grande proteção político-militar que ele tinha dos príncipes. E outro ponto de diferença é que a confusão de línguas em Babel foi causada pelo próprio Senhor, que confundiu e dispersou o povo pela face da terra, e em Lutero não. Foi causada pelo próprio diabo. O diabo utilizou Lutero e fez essa grande confusão, essa mixórdia religiosa, e por meio de Lutero essa confusão se espalhou pelo mundo. Então temos uma ação divina na Torre de Babel e uma ação diabólica na Reforma Protestante. Então, esse é o final do vídeo. Espero que tenham gostado. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.